Olá! Estamos começando mais um podcast, nosso quinto episódio, e hoje nós estamos com o tema estresse, estilo de vida e bem-estar psicológico com a doutora Jucimara Zacarias. Olá, Ilma! Para mim é um prazer estar aqui com vocês, atender um convite seu. Para mim sempre é uma alegria, porque você é uma pessoa muito querida a mim, né? E viemos aqui falar um pouco desse tema tão importante, né, Ilma? Sim, é verdade. E eu quero te agradecer pela tua presença, quero te agradecer por ter, aceito esse convite. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo neste momento vão gostar muito das contribuições que você vai fazer. Bom, então já que a gente está falando de estresse, estilo de vida e bem-estar psicológico, eu gostaria, doutora Jucimara, que a gente pudesse, para as pessoas que estão nos assistindo neste momento, definir o que seria estresse. Ok, primeiramente vou me apresentar, né, enquanto profissional. Eu sou psicóloga, sou psicoterapeuta, também pesquisadora e me dedico bastante a compreender alguns processos inerentes à nossa rotina e o quanto que nós podemos desenvolver práticas que são mais adaptativas, mais positivas e que geram mais bem-estar psicológico. Então, assim, uma das minhas missões enquanto trabalho é compreender, né, técnicas e ferramentas que venham ampliar o nosso bem-estar psicológico. Bom, o conceito de estresse, ele é um conceito que a gente ouve muito no dia a dia, né? Então, precisamos pensar assim, a partir de qual ótica ou qual lente nós queremos ver esse conceito. Mas aqui para a psicologia, pensar que nós estamos falando de reações do organismo diante de um evento e que o nosso organismo ele vai encontrar formas de se adaptar para responder a alguns estímulos. Quando ele faz isso e ele tem recursos para lidar com essas respostas, ele pode ter um pico de produção, ele pode ter elementos que são bem favoráveis no dia a dia. Mas à medida que a gente fique numa situação que ela é aversiva, que ela é punitiva, que nós entendemos que a gente não tem recursos psicológicos, físicos para lidar com aquilo, nós podemos entrar num processo aí de estresse patológico, né? Então, esse conceito ele precisa ser pensado assim, com profundidade. Porque tem o estresse que ele é benéfico ao organismo e tem também o estresse que pode ser patológico. Inclusive, a gente vai falar mais sobre isso, né? As diferenças. Verdade. Bom, já que a gente está falando de estresse, quais seriam os principais sintomas de estresse? Bom, quando eu falar de estresse, eu preciso pensar assim, ó, que eu cheguei nesse nível que é produtivo, que eu estou conseguindo fazer, né, uma série de coisas que está me gerando satisfação, produtividade, mas vai ter um pico dessa produtividade, pode ser que em dado momento comece a cair, né? E também eu me ver mais angustiada, com mais interferências na minha parte cognitiva, seria da atenção, memória, a parte também somática, né, em relação ao sono, a ter prazer em coisas que de repente antes eu tinha prazer, hoje eu não tenho mais, até na libido, assim como nas relações afetivas. Então veja que é um conjunto de alterações que podem vir de ordem cognitiva, afetiva, comportamental e eu vou me percebendo também nesse desgaste maior, né? Então antes eu tinha mais facilidade para fazer algumas coisas e hoje eu já me vejo mais sem desejo, mais irritada, mais vulnerável mesmo do ponto de vista físico e psicológico, com mais porta até de entrada para algumas doenças físicas. É verdade. Bom, e aí quando a gente fala, né, doutora Jacimara, a respeito da vida cotidiana, do dia a dia, dessa correria que nós vivemos, né? O que seria então o estilo de vida? E o que esse estilo de vida tem a ver com o estresse? Ok, todos nós temos um estilo de vida, então vamos olhar para a nossa vida, como que a gente conduz ela, os hábitos, né, a minha rotina. Esse estilo de vida, ele pode estar mais disfuncional,
ele pode me gerar mais prejuízos, ou eu posso ter um estilo de vida também mais funcional, que eu consiga no dia a dia funcionar bem no trabalho, nas relações, né? E aí eu preciso começar a pensar o que eu escolho para trazer para minha vida, né? Em termos de hábitos, em termos de pessoas, de rotina. Então vamos pegar um exemplo que é bem discutido no dia a dia: alimentação saudável, né? Comportamento alimentar. O comportamento alimentar, ele é feito de escolhas, né? Inclusive assim, de prioridades, de organização, de mudança, inclusive de pensamento. Então, para eu aderir a esse hábito de me alimentar de forma mais saudável, eu preciso modificar crenças que eu tenho sobre o comportamento alimentar. Então, o hábito, ele precisa ser pensado assim de forma mais até profunda, do ponto de vista mais reflexivo nosso, né? Então, o que eu trago para minha vida, qual é a função disso, por que eu tenho esse estilo de vida e onde eu quero chegar com isso, né? Então, de ter uma vida mais reflexiva nesse ponto de falar, olha, o que eu estou buscando, onde eu me coloco, em quais contextos, né, eu vou me permitindo estar, e pensar também nisso nas relações, assim como estou dando um exemplo do comportamento alimentar, assim como da parte afetiva. Legal. E nós estávamos conversando a respeito de equipe multidisciplinar, interdisciplinar, e nesse caso, quando nós falamos de alimentação, é muito importante também trabalhar com nutricionista, com pessoas que possam nos auxiliar em relação a isso. O que você pensa sobre isso? Bom, o estresse, ele é um fenômeno que ele requer esse olhar interdisciplinar, né? Veja que várias áreas da minha vida, eu sou uma pessoa que ela é biológica, psicológica, social. Então veja que sendo esse conjunto de fatores e eles contribuem para o meu dia a dia e até para a minha saúde quanto para o meu adoecimento, quando eu falar também de uma intervenção ou aderir novos hábitos, eu preciso olhar também que esse sujeito, essa pessoa precisa desse olhar de vários profissionais, né? Que juntos se dedicam para promover mais bem-estar. Então, veja, se eu estou extremamente estressada e que isso está gerando uma série de prejuízos para a minha vida, eu preciso olhar para, peraí, por onde eu vou começar, né? Vamos pensar que esse estresse, ele me gera muito desconforto, muita tristeza, as minhas relações pessoais estão sendo prejudicadas, eu não tenho mais prazer como eu tinha antes para fazer as coisas. E aí esse paciente chega para um psicóloga, por exemplo. Eu preciso, enquanto psicóloga, entender do estresse como essa medida mais multidimensional e falar assim, olha, vamos pensar também, além do aspecto psicológico, né? Então, incentivar essa pessoa a aderir novas práticas, por exemplo, atividade física, né? Então, envolver um educador físico junto do processo. Essa pessoa ela está sentindo muitas dores, ela está com alguns sintomas físicos, então encaminhar para uma avaliação médica, né, para um nutricionista. Então, trabalhar de forma interdisciplinar vai ajudar essa pessoa a ser bem atendida dentro da demanda que ela tem, que ela precisa, até para que as mudanças sejam mudanças mais continuadas e não reduzir tudo ao aspecto psicológico ou ao aspecto biológico, né? Nós somos um conjunto de fatores. Muito bem. E aí eu lembro de uma situação que aconteceu, onde uma pessoa disse assim, mas Ilma, eu não consigo ir à nutricionista porque ela me passa uma dieta que eu não consigo, a minha condição financeira eu não consigo aderir. E eu lembro que eu incentivei essa pessoa, a doutora Josemara, a procurar a profissional e dizer para ela assim, olha, essa é a minha realidade, essa é a minha condição, então eu preciso de algo que me ajude, né, com a questão do peso ou sobrepeso, mas dentro da minha realidade. E eu recordo que foi um case de muito sucesso, porque ela conseguiu fazer isso,
né, conversou com a profissional e a profissional passou uma dieta, algo que estava dentro da condição financeira dela, e ela conseguiu o resultado que ela tanto esperava e que há anos ela lutava e não conseguia sair daquela situação. Então, eu acredito que também não ficar tão reativo em relação à multidisciplinaridade ou da interdisciplinaridade, em relação a buscar essa ajuda profissional, porque às vezes a gente já fica assim com aquele receio meio reativa, né? Ah, não dá certo, vai custar muito, e nós nem tentamos. O que você pensa a respeito disso? Bom, se você tá pensando na sua rotina ou se você também está ouvindo enquanto profissional, nós temos aí dois lados, né? E eu acredito assim que a comunicação dos dois lados, uma boa comunicação, vai nos ajudar muito, né? Você precisa comunicar o que você vive, as suas dificuldades, o seu contexto. E o profissional também saber ter esse olhar mais holístico, né? Mais a totalidade, mais social também, para contextualizar as ferramentas, as orientações em cima do contexto mesmo e das possibilidades desse paciente, né? O usuário, enfim. Bom, pensando então que nós temos aí no nosso dia a dia uma série de recursos, né? Vamos olhar para o nosso dia a dia e ver assim, o que eu já tenho que eu posso começar a usar agora, né? E desenvolver essa visão, esse pensamento, por isso que eu falo mais adaptativo, mais funcional, no sentido de começar a usar os recursos que eu já tenho. Né? Então, veja, a gente estava falando de alimentação. O quanto que a gente poderia também pensar em produzir a nossa própria comida, o quanto que esta produção ela pode ser simples, né? O que eu tenho de recursos dentro da minha geladeira, às vezes a gente descarta tanta coisa, né? E entra naquela questão mesmo do comportamento e da visão que eu tenho sobre aquilo, que de repente é mais palatável, mais delicioso, um fast food. Né? Enquanto que eu poderia tornar essa experiência de produzir meu alimento, ir para a cozinha, com um aspecto muito experiencial, muito positivo, muito de integração social, se tem mais pessoas dentro de casa. Então veja, quando eu falar de estresse, eu também estou falando de um conjunto, um contexto. Então, eu olhar para a minha geladeira, não tem nada legal para fazer, ou eu posso construir produzir a partir disso, né? Então é uma visão mais adaptativa. Mas claro, né, gente, quando eu falar de estilo de vida, hábitos, são coisas assim que a gente tem que entender que são processos, né? E o sair do lugar hoje pode ser que você esteja se sentindo muito exausto, muito pessimista, muito reativo, como você falou, Ilma. Né? Então, por onde começar? O primeiro passo, acho que a gente precisa definir isso. Qual vai ser nosso primeiro passo? O primeiro passo é o que eu dou conta de fazer, né? É o que eu consigo nesse momento e ter esse olhar também mais autocompassivo para mim, né? Não ficar só se punindo, pensando, ai, tá vendo? Eu não consigo mesmo, não aderi à rotina, eu não fiz o que o profissional pediu. Calma, calma, vamos entender por que disso tudo. Sim, verdade. Bom, e aí o estresse, ele tem algumas fases, segundo alguns autores, né? E eu peguei aqui algumas fases como alerta, resistência, quase exaustão e também exaustão. Quais são os sinais que o corpo, geralmente, doutora Josemara, dá pra gente, aquele alerta, sabe? Aquele sinal vermelho, para que a gente não chegue até a exaustão, que é o último nível. Bom, nós estamos falando, né, de uma perspectiva também científica, né? Então existem modelos teóricos para explicar o estresse. E esse modelo que você trouxe é o modelo do CELI, também tem uma pesquisadora chamada Marilda Lippe que vem contribuir. Mas assim, quando a gente está em sinal de alerta, é porque os prejuízos eles começam a ficar mais generalizados na nossa vida, na nossa rotina. E aí você começa a se perceber mais irritada, com mais lapsos na memória, com processos de desatenção, então estou falando de questões mais cognitivas. Também o humor pode ser afetado, então você se vê mais instável, mais triste,
e também da parte somática do corpo, né? Então, o estresse, ele pode ser uma porta de entrada para um processo de baixa imunidade do organismo, surgir outras e outras patologias, pensar até nas predisposições, né, hereditárias, genéticas que nós vamos ter, e o estresse ele pode ser um gatilho para o desencadeamento dessas condições. Então, é nesse momento que se acende um alerta. Este alerta precisa ser pensado no ponto de vista de autocuidado, né? Então, autocuidado, inclusive, interno, de prioridades, porque senão eu fico muito assim, eu vou fazer o que o médico falou, mas eu vou tentar e eu tento na primeira semana e eu já abandono. Então, entender por que que isso é importante para você, o que que você está fazendo diante desse processo todo, o que te levou até esse ponto, esse caminho, né? Dessa condição, porque nós também vamos fazendo a manutenção desse estresse por meio de comportamentos, de pensamentos, de sentimentos, e entender os antecedentes, né, o que me levou nesse caminho e o que me faz ter manutenção nele é muito importante para a gente ter também a intervenção mais efetiva. Tá? Legal, sim. Bom, e o que o estilo de vida, então, de uma pessoa tem a ver ou diz sobre a saúde mental dela? Tá, estilo de vida diz sobre escolhas, diz sobre o seu funcionamento psicológico, sobre suas prioridades, sobre organização de vida. Então veja, o como eu me organizo, o que eu priorizo, diz sobre como eu funciono psiquicamente, né? Então, se eu começo a aderir a hábitos que eles são mais destrutivos, eles não me protegem, tanto do ponto de vista biológico, meu corpo, psicológico, social, eu estou tendo prejuízos na minha saúde mental, porque a longo prazo isso pode gerar uma série de condições que não são protetivas para o nosso corpo e para ter mais saúde, tá? Aí já acende esse alerta. Então, falar de estilo de vida é pensar também em organização diária, é falar mais não, né? É reconhecer seus limites, ter uma postura também mais autocompassiva, né? Então, esse amor próprio, você também entender, né, que aquele afeto que às vezes nós somos mais habilidosos a direcionar a outras pessoas, nós precisamos nos oferecer também. Então, o descanso é um afeto para o nosso corpo, é um momento de reconhecimento que eu tenho limites e eu preciso me renovar para eu continuar nessa jornada. Legal. Você me fez lembrar daquele livro que há um certo tempo você me orientou, do essencialismo. Sim. E ele fala, né, sobre isso. Ele diz que você precisa começar a mapear ou entender o que é essencial e o que não é essencial. E vai tirando da sua vida, vai desfazendo em relação à sua história e vai ficando mais leve a sua caminhada, a sua jornada, né? Então é um livro também que a gente recomenda para vocês, tá? Depois nós vamos colocar aqui, né, o link. Bom, em relação... tem uma pergunta que eu quero muito fazer para você, que eu acho que ela é muito importante. Nosso público, a grande maioria do nosso público são mulheres, né? Não que outras pessoas também não assistam nossos vídeos, mas você, na sua opinião, né? Por que as mulheres, doutora Jucimária, são mais propensas ao estresse? Bom, nós temos dados empíricos e eu me explicando, né, dessa relação, né, de uma carga maior, né, estressora sobre a mulher, vem de um contexto social que nós precisamos olhar, né? Então, a mulher, ela está em várias frentes, às vezes tem uma tripla jornada de trabalho, desempenha vários e vários papéis. Então, a vida profissional dela não para ela ser mãe ou vice-versa, né? Pensando assim que ela vai precisar ser uma profissional, se ela tem filho, ela vai ser mãe, tem que desempenhar todas as suas funções do dia a dia e dar conta disso. Com isso, vem uma sobrecarga, né?
dessa mulher que está em várias frentes e que um tempo considerável ela nessa exposição, e aí vem uma cooperação também das suas características individuais, né? Porque tem estilos de personalidade que são mais propensos ao estresse e outros quadros. Então, a qualidade da rede de apoio, então tem mulheres que estão em uma rede de apoio melhor, ou em ambientes que são mais cooperativos, e tem mulheres que estão em ambientes que são mais até destrutivos, né? Até no sentido de uma não distribuição de tarefas igualitária, né? Então, elas estão mais predispostas. E se você está nessa condição, mulher, é muito importante você buscar ajuda, compreender por quê, como lidar até com o seu contexto do dia a dia, para você ter mais saúde e bem-estar, né? E eu acredito muito que o bem-estar, saúde, é um aprendizado, é uma construção. E hora a gente erra, hora a gente acerta, e a gente entende por que nós tivemos tais comportamentos, para a gente conseguir aí fazer uma melhor gestão da nossa vida. Doutora Jucimara, aí tudo na vida são escolhas, né? E a gente precisa trabalhar essas escolhas, porque talvez as nossas escolhas podem estar trazendo para a gente o adoecimento, um nível de estresse mais elevado e, consequentemente, vai prejudicar o nosso bem-estar psicológico, né? Bom, a gente já está quase finalizando, né, o nosso podcast hoje. Mas eu queria agora fazer uma pergunta para você um pouco mais pessoal. Tenho um carinho por sua vida, você sabe disso, acompanho já você há um tempo, você é uma pessoa que me inspira muito e eu vejo que você tem muitos afazeres. Eu acredito que eu também tenha, mas eu vejo que você tem muitos afazeres, né? Eu percebo assim, observo a sua rotina, às vezes até pelas redes sociais, e vejo o quanto que você produz, o quanto que a ciência enriquece através do seu conhecimento, da sua busca, da sua pesquisa. Então, conta pra gente como que você faz para manter um estilo de vida mais saudável. Bom, como eu disse, assim, é uma construção, né? E eu estou nesse lugar de aprendiz, de olhar para a minha vida, entender o que eu consigo lidar, o que eu preciso rever, né? Para ter mais bem-estar. Então, assim, o trabalho para mim ocupa um lugar muito especial na minha vida, inclusive até de tempo, né? Trabalho bastante mesmo. Tem também um estilo de personalidade que busca, né, esse estilo de vida, e eu gosto. Mas a grande missão como eu disse que eu estou como aprendiz, é colocar um equilíbrio e me relacionar com o trabalho de um formato mais inteligente, né? Então, estou nessa busca. O que seria isso? Então, eu poder cumprir o meu propósito de vida, estabelecer as minhas prioridades, mas dentro disso, sempre priorizar o autocuidado, né? Então, descanso é autocuidado, pausas restaurativas é autocuidado, ter também relações mais positivas, relacionamentos, pessoas, eu gosto de ter pessoas por perto, ouvir uma boa música, fazer atividade física. Você fala, nossa, mas como fazer tudo isso trabalhando bastante? É aquela questão, prioridades, né? Então, eu estou nesse momento de olhar e falar assim, não, nesse momento eu quero priorizar essas escolhas, né? Para que a gente tenha energia biológica, né, essa vitalidade, e física, psíquica, para conseguir trabalhar e que isso não te adoeça dentro do processo. Assim como quando eu identifico assim, nessa semana eu estou mais cansada, ou eu estou mais sem energia, eu poder ter um comportamento mais autocompassivo e falar assim, não, hoje eu preciso descansar mais. Hoje o meu corpo precisa desse descanso. Hoje eu não vou dar conta de ler esse material, esse livro, porque meu corpo ele está pedindo descanso. E a gente começar a se oferecer esse carinho e esses limites, né? Para isso a gente vai ter que olhar as escolhas, onde eu quero estar, qual é o meu propósito de vida e se permitir durante a caminhada se cuidar mais, né? Então ter também uma noite de sono adequada,
atividades físicas de forma mais regular, em cima do que você gosta. Então é isso que eu estou tentando fazer. Ora, eu também não consigo fazer, né? E aí eu paro, penso, falo assim, peraí, eu tenho que retomar esse projeto aqui, né? Por onde eu começo novamente, recomeço, o que eu tenho que abrir mão, e nessa construção. E eu vejo também outro cuidado que é muito importante e que eu também me ofereço é a psicoterapia, né? Esse espaço, você ter esse espaço de escuta, daí você pode falar assim, como assim? Ela é profissional da psicologia e ela também faz terapia? Sim, eu me ofereço esse serviço e essa oportunidade como uma forma também de eu me questionar, como uma forma de eu me acolher dentro do processo, de eu também ser ajudada e me construir nesse propósito aí de uma vida mais saudável, mais funcional, mais adaptativa e diante das minhas demandas, que são muitas, né? Então a gente está na vida, a gente está funcionando, a gente pode ter problemas, dificuldades, e você ter esse seu espaço de autocuidado com a terapia ajuda muito. Bacana, eu acho muito legal você tocar nesse assunto, porque é o nosso momento, é o momento da gente poder olhar para nós com outro olhar, o olhar de uma outra pessoa, de um profissional, e às vezes desmistificar isso aqui nesse nosso podcast, porque às vezes as pessoas acham assim, eles cuidam de tantos, ouvem tantas pessoas todos os dias e eles não precisam. Mas nós também precisamos, né? Nós também precisamos deste olhar, precisamos ser cuidadas, e é isso. Eu sou muito grata pela tua vinda aqui, tá? Eu estou muito agradecida mesmo. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo, né, vão ser enriquecidas com essas dicas, essas orientações. E esse podcast, doutora Jocimara, ele nasceu exatamente disso, com a missão de servir, de ajudar as pessoas, que a gente possa alcançar as pessoas. E eu recordo que nós tivemos o nosso primeiro episódio com o Dr. Murilo Alves, psiquiatra, e ele me deu um feedback que, através de uma orientação que ele deu aqui no podcast, uma pessoa disse que fez aquilo que ele havia falado, mencionado aqui no vídeo, e ela voltou a ter sono com qualidade, ela voltou a dormir melhor. E eu falei, já valeu a pena, né, o nosso trabalho aqui. Essa é a intenção do nosso podcast Florescimento, aprendendo a florescer. Então, que vocês possam florescer, terem mais vida saudável, menor estresse, melhorar o estilo de vida, melhorar o bem-estar psicológico e, com isso, cumprir o propósito de vida e cumprir a nossa missão, porque eu acredito que todos nós temos uma missão. Nós estamos aqui com um propósito e precisamos alcançar esse propósito. E não tem, doutora Jocimara, como a gente alcançar esse propósito se nós não tivermos vida, saúde, bem-estar, principalmente o bem-estar psicológico. Muito obrigada. Esse foi o 5º episódio com a doutora Jocimara Zacarias. Quero agradecer também, né, pelo convite. Foi muito bom estar aqui dialogando, conversando um pouco, né? E deixar uma mensagem final para você, que o estilo de vida, ele pode ser construído à medida que você entende, né, qual que é o seu perfil, o que você prioriza, com postura mais autocompassiva, né? Então, de você se respeitar, respeitar seus limites, compreender por que você está nesse lugar e buscar ajuda, né? Então, nós temos excelentes profissionais à disposição, né, Ilma? Sim. Aqui na nossa cidade, no nosso estado, para a gente te ajudar nesse caminho mesmo de mais bem-estar psicológico, que eu também estou nessa busca, nós estamos, né? Sim. E agradecer mesmo o convite, e foi um prazer estar aqui com vocês. E vamos deixar o link aí embaixo, porque agora a doutora Jocimara também está atendendo na psicoterapia. Então, para aqueles que tiverem interesse também, vai estar o link aí embaixo das redes sociais, do contato. E se você quiser acompanhar o nosso canal, se inscreva e vai lá, dá uma olhadinha nos outros episódios. Já tivemos o primeiro episódio, que é esse que eu dei o relato aqui, e esse é o nosso 5º episódio. Acompanhe, compartilhe, curta, comente. Nós esperamos por vocês. Até o próximo episódio. Um abraço.